Bom dia, boa tarde, boa noite. Perdão. Ainda falando sobre este tema tão oportuno e que é pertinente a todo este momento que temos vivido, onde percebemos quão pouco perdão temos tido de um para com o outro, hoje nos deparando com um momento de encurralamento nos dado pela situação objetiva e real e concreta da pandemia, expomos todas as nossas aflições e angústias e, como sempre, projetando-a, dando as nossas dificuldades ao outro para que ele resolva para nós, e com isso aumentando mais nossas angústias, aumentando mais os nossos conflitos íntimos. E diante disto, nós temos que lembrar que quando falamos de perdão, falamos de um aspecto muito importante e quase pouco hoje em dia comentado, o do afeto. Porquanto, qual de nós não se encontra afetado com o que ocorre? Mas qual de nós tem percebido a importância do afeto para, com o problema de afeto, melhor resolvemos? Para que possamos resolver isto, não podemos nos esquivar e negar que exatamente isto tem que ser usado contra ele mesmo. Não é assim que fazemos muitas vezes em relação à própria vacina? Utilizamos dos próprios componentes existentes no vírus, na bactéria, para que ela reaja contra ela em nosso organismo? Isto fala de afeto, pois quando produzimos o afeto, o primeiro que é afetado é aquele que o produz, que o dissemina. Para que um vírus possa ser percebido, ele tem que nos afetar. E quando ele nos afeta, seres inteligentes que somos, o que fazemos? Vamos em busca dele para poder, utilizando do seu próprio DNA, digamos assim, perceber aquilo que ele tem como inteligência, como potencial, utilizando disto contra ele mesmo. Isto não é novo. Usamos isto antes mesmo da ciência ser firmada como tal, antes mesmo de termos a tecnologia para atuarmos deste modo. Lembramos das guerras infindas, melhor dizendo, do passado. Aquelas guerras que parecia não ter fim, mas também lembramos daquelas outras que artilosamente, astutamente, utilizaram daquela cultura, daquele povo, contra eles mesmos. E quase sempre utilizando o quê? A questão egóica, a vaidade, aquilo que existe no ser humano, que lhe pertence, que ele acredita ser o seu maior potencial e maior fortaleza, mas que em fato, quase sempre, é a sua maior fraqueza, o seu próprio ego. Por isso, quando falamos de perdão, quando falamos
sobre a necessidade de nos libertarmos, passando pela necessidade imprescindível de perdoarmos para tal, o afeto não pode estar distante deste processo enquanto instrumento para alcançarmos tal objetivo. No nosso caso, nós precisamos do afeto para conseguirmos nos libertar de nossos dejetos. Muitas vezes arquivamos em nós modos, maneiras de pensar que transformamos em verdades, mas que apenas retidas nos transformam em intransigentes, em prepotentes, em radicais em relação a uma verdade, sem nos darmos conta que precisamos, como seres pensantes, adquirir conhecimentos para nos transformarmos sempre. O que indubitavelmente nos faz pensar e entender, porque Sócrates dizia: só sei que nada sei. E quando esquecemos deste axioma, diria, filosófico, acabamos por nos prender à nossa necessidade de vingança, de mágoa, e esquecendo de perdoar. Tornemos ao caminho do afeto. Retornemos ao caminho daquilo que, afetando, nos afete, no sentido de nos trabalharmos, de nos tocarmos com carinho, com respeito, utilizando sim de uma estratégia antiga e arcaica e até mesmo vil do passado, mas agora contra nós mesmos, pois nós somos os nossos maiores inimigos. Percebamos o nosso potencial e utilizemos dele a nosso favor, para que possamos, digamos assim, matar o vírus que nos corrói e que somos nós mesmos, ainda em movimentos de egoísmo e orgulho. Usemos deste potencial para descobrirmos por nós mesmos aquilo que nos gere representação de liberdade, de perdão e, por fim, de amor. Serenidade sempre.